todos, bem-vindos ao podcast da Rota da Mamoa. Temos connosco Pedro Silva. Pedro, muito obrigado por teres vindo e por estares aqui. Pelo que eu sei, tu tens, para além de teres participado na Rota da Mamoa, e já vamos falar sobre isso daí uns momentos, tu também tens uma empresa e vários projetos. Queres começar por aí? Obrigado pelo convite, antes de mais. É verdade, eu levo a minha vida em redor do ciclismo, eu sou treinador profissional de ciclismo, é sempre em redor do ciclismo que vivo a minha vida, para infelicidade da minha mulher, às vezes. O ano passado vinha, ao fim de muitos anos de querer vir, só em termos de intenção, o ano passado consegui concretizar isso, e já agora, eu não vinha anteriormente porque coincidia sempre com provas de competição onde eu estava envolvido e eu dava prioridade a isso, como treinador, dava prioridade a isso. Com o fim de um projeto que eu tive ligado à competição, 15 anos ligado à competição, à formação de jovens atletas para a competição, e eu abriu-se a porta para participar em mais eventos, como por exemplo foi a Rota da Mamoa, e que efetivamente o ano passado consegui estar presente pela primeira vez. 15 anos como treinador, certo? Ou Sim, mais? 15 anos. mas 15 anos dedicados especificamente à formação de jovens. Como é que é trabalhar com estes jovens? E como é que é o meio em si? O que é que tu vês como, quando tu olhas para o mercado, o que é que vês que é específico no ciclismo que não existe noutras áreas? Eu não acho que o ciclismo seja específico na formação do que quer que seja. Eu acho que o desporto em geral é muito produtivo para uma formação cívica. Acho que toda a gente devia praticar desporto de competição na idade inicial, na juventude até à adolescência, e depois quem quiser ser atleta siga por aí fora. Portanto, eu sou treinador de desporto de base, ponto. O ciclismo vem de uma paixão desde criança, porque eu comecei no ciclismo por influência familiar de um tio meu que era ciclista. E, portanto, eu dediquei estes últimos 15 anos, efetivamente, à formação de jovens e terminei, se eu pudesse dividir isto, porque, no fundo, a razão pela qual eu terminei o projeto divide-se em fatias, não tenho uma só culpa isolada. E as crianças de há 15 anos atrás não são as crianças de agora. Os tempos mudam e os comportamentos, as ambições, as atitudes, tudo muda com o tempo. E não estamos a falar do mesmo tipo de pessoas. Quais são as principais mudanças que vês? A motivação para estar no desporto, a vontade de estar no desporto, porque se há uns anos atrás, eu não vou falar da minha geração, porque eu tenho 47 anos, a minha geração vem de muito mais atrás. Nós estávamos no desporto porque nós queríamos estar no desporto. Hoje as crianças estão no desporto porque os pais querem que elas estejam no desporto. E isso muda por completo o comportamento. Como deves imaginar, uma coisa é alguém mandar-te fazer alguma coisa, por muito que tu até simpatizes com estar lá, outra coisa é seres tu a ter a iniciativa, és tu que queres estar lá. E o foco para a aprendizagem, para a integração com as equipas, é completamente diferente. E porquê que achas que é isso? Porquê que achas que as crianças antigamente estavam mais predispostas para fazer um desporto e hoje não? Eu acho que havia menos distrações, mas isto são situações que nós não podemos controlar, é fruto da evolução. Havia menos distrações, nós dizemos muitas das vezes, agora especificamente a bicicleta. A bicicleta era a nossa primeira emancipação, era a nossa rede social. Nós pegámos na bicicleta para ir ter com os amigos. Certo. Então éramos obrigados a utilizar a bicicleta, porque pegar na bicicleta era uma motivação, porque eu ia ter com um amigo, ia estar com ele, Certo. íamos estar com os grupos. Com a bicicleta nós éramos livres de ir para onde nós quiséssemos, sem pedir autorização aos pais. Mas os pais sabiam que ao dar uma bicicleta estavam a dar essa liberdade. E uma liberdade em que não havia controle, não havia pagers, não havia telemóveis, não havia WhatsApps, não havia nada disso. Hoje em dia as crianças vão de carro para todas as atividades. E o pai está sempre lá a ver. O pai, eu digo pai e a mãe. Sim. Estão sempre lá a ver. Portanto, não há essa autonomia da criança. E, portanto, tudo é demasiado contextualizado, demasiado pouco orgânico, por assim dizer. Nós vimos um fenómeno interessante, que é, e corrijo-me se eu estiver enganado, temos muita gente a começar a andar de bicicleta mais tarde na sua vida. Ou seja, quando chegam aos 40, 45, 50, começam a andar, a voltar à bicicleta, a tentar outros esportes diferentes, mas nota-se também que olhando para uma data mais recente sobre quem é que pratica ciclismo, nota-se efetivamente que nos mais jovens temos alguma escassez e penetração de mercado da nova geração, como estavas a dizer,
mas ao mesmo tempo nota-se um crescimento maior nas pessoas a partir dos 35, 36, 37, parece que nós temos ali um crescimento mais acentuado. Porquê que tu achas isso? Eu vou aproveitar para lançar aqui um desafio ao pessoal Sim. da Rota da Mamoa, já que estamos aqui a Sim. falar sobre a Rota da Mamoa, que é, no final do evento, ou antes do final, porque eles vão ter esses números, eles que vejam qual é a idade média do praticante que participou na Rota da Mamoa. E vai estar alguns entre os 25 e os 54 anos. Ou seja, as pessoas que hoje praticam ciclismo são a minha geração. Certo. São um pessoal que volta para o ciclismo por doces memórias que tem, que por alguma razão não pôde dar uma continuidade, como foi o meu caso. Houve ali uma interrupção, ou por questões profissionais, ou por questões de faculdade, ou mil e uma coisa. Uhum. E então, quando se vê com... Eu tenho uma teoria sobre isto. Tocaste num ponto que eu acho interessante, que é quando a pessoa se vê casado, a vida familiar está estabilizada, a vida profissional está estabilizada, então o que é que ele tem? Ele tem ócio. Ele está sentado em casa no sofá e a pensar, e agora o que é que eu faço com o meu tempo? Então começa a ver alguma coisa que quer voltar a fazer. E nesta geração em particular, as melhores memórias estão relacionadas com a bicicleta. Porque a bicicleta significa amigos. Não é a bicicleta por si, a bicicleta significa amigos, convívio, liberdade. Certo. E então ele retorna precisamente à bicicleta. Por isso é que o público do ciclismo está extremamente envelhecido, o público. Mas o ciclismo de lazer está extremamente saudável. Por causa deste público com o tal ócio, que está à procura de alguma coisa para fazer. Portanto, o ciclismo de lazer respira saúde, graças a esta população que está a responder a um problema como comprando uma bicicleta, saindo, inscrevendo-se em eventos e vindo à Rota da Mamoa. E antes de explorar a tua experiência na Rota da Mamoa, uma última pergunta pela tua experiência. Como é que tu vês hoje a infraestrutura de Aveiro e de outras regiões para o ciclismo? E o que é que tu vias que se podia melhorar e que tipo de incentivos diferentes podia fazer por aí fora? Aveiro, historicamente, daquilo que eu sei, é uma área privilegiada, de certa forma, na utilização da bicicleta. Aveiro continua a ser um centro nevrálgico, atualmente é a nível europeu de produção de material velocipédico, é uma referência, mais do que europeia, é uma referência mundial. Não é à toa que nós somos o segundo país do mundo com maior produção de material velocipédico e está concentrado aqui nesta região. Depois, pelo tipo de terreno que Aveiro tem, também promove isso. Se bem que isso não é desculpa, porque hoje em dia com a tecnologia das bicicletas elétricas, Sim. dizer que há subidas e que isso é difícil, isso já é desculpa para não se fazer as coisas. Mas Aveiro, naturalmente, tem, por questões de geografia, é mais propenso e convidativo para que as pessoas saiam para pedalar. E depois, uma ligação muito umbilical com questões mais naturais, como a própria ria, braços de água em todo o lado, é muito convidativo. E a pergunta que tu me fazes é um bocadinho traiçoeira, é como é que se pode melhorar aquilo que já é bom? Isto tem que vir sempre de decisão política, okay? Isto aqui é muito complicado. Porque o poder político, daquilo que eu já tenho visto, tem mais poder de bloquear a iniciativa privada do que propriamente de promovê-la. Eu sou particularmente contra as ciclovias. Isto agora é uma atitude minha, enquanto ativista. Já agora, o Projeto Pedal nasceu em 2012, o Projeto Pedal nasce em 2012, como um blog na altura, para promover o cicloativismo. As pessoas utilizarem a bicicleta para ir trabalhar, para se deslocarem. Só mais tarde é que acaba por se transformar numa visão do mundo, uma visão minha do mundo para a bicicleta e até um espelho da minha atividade profissional. E aquilo que eu fui descobrindo é que a mobilidade urbana é orgânica. Tu, na verdade, não podes fazer nada para promover a mobilidade orgânica. Tu podes fazer para a bloquear. Porque a mobilidade orgânica, se nós formos olhando para outros países lá fora, infelizmente, eu costumo dizer, nós queremos o ordenado mínimo que se recebe na Suíça, mas não queremos aquilo que os suíços fazem para o receber. Sim. A mobilidade e a utilização da bicicleta responde a um problema. Responde sempre a um problema. Então, se nós queremos promover isso, não é com ciclovias que nós fazemos alguma coisa. É, por exemplo, criando entraves à utilização do automóvel.
Mas se nós queremos, e agora diretamente para a tua pergunta, o que é que alguém pode fazer para promover ainda mais a utilização da bicicleta? Levando a cultura da bicicleta onde a cultura nasce, nas escolas. E aqui, nós temos, eu creio que é a Escola da Gafanha da Nazaré, não quero estar a dizer aqui nenhuma asneira, que é como é a referência, o exemplo da utilização da bicicleta em Portugal. Que me corrijam se eu errei na escola, mas eu acho que não. É aí o pessoal no estúdio, é isso, não é? É isso. Da Nazaré. É isso, não é? Isso. Pronto, então estas coisas entranham-se na cabeça e ficam. Ou seja, a cultura tem que nascer nas escolas. E eu acredito, neste aspecto eu sou idealista, e eu acredito numa salutar convivência entre bicicleta e automóvel. E portanto, eu acho que a segregação é a criação de linhas vermelhas, é a separação. E não, nós devemos integrar para conseguirmos conviver. Portugal é um país com as fronteiras estabelecidas mais antigas do mundo. Certo. E isto quer dizer que nós existimos há muito tempo. As nossas sociedades são, portanto, na sua maioria, medievais. Certo. E não têm espaço físico para agora criar um espaço para o automóvel e um espaço para a bicicleta. E não esqueçamos aquilo que nós somos todos. Peões. Portanto, a forma de nós resolvermos o problema é criando aqui uma harmonia entre todos os utilizadores. Respeito. No fundo é respeito. Interessante. Acabar com as ciclovias era algo que eu não estava à espera de ouvir. Porque por norma, as pessoas que defendem isso querem mais ciclovias, certo. mais segregação. E eu é exatamente o oposto, porque eu estudei o tema há muitos anos atrás, percebi quais são os entraves, e não é possível, agora, por exemplo, eu venho do Porto, não é possível chegar ao Porto e dizer assim, agora vamos criar ciclovias. Nós vamos simplesmente desfazer a cidade toda, certo. criar entraves e criar ódio contra os ciclistas e as bicicletas. Certo. Não, promove-se o ciclismo de duas formas simples. Ponto número 1, levando-o às escolas. Porque se nós conseguimos intervir sobre uma criança, nós vamos intervir diretamente sobre os pais dela. E logo aqui, nós gastamos dinheiro, agora falando sobre a política, nós gastamos dinheiro público a intervir sobre uma criança, mas nós, na verdade, intervimos, na pior das hipóteses, sobre 2 adultos. Fora os avós, os tios e por aí fora. E depois, se nós realmente então queremos depois criar aqui mais promoção da bicicleta, temos que criar entraves à utilização do automóvel. Não é substituir automóveis a gasolina ou a gasóleo por elétricos. Certo. Aquela velha discussão, não é? É aquela velha discussão, muito simples. Agora, voltando aqui à Rota da Mamoa. No ano passado participaste? Participei, exatamente. E como é que foi a tua experiência desde o início? Guia-nos. Eu tenho um modo de estar nos eventos, eu vivo bem comigo próprio. Eu já competi, como acabei de dizer, estive ligado à competição muitos anos e eu participo nas provas para me divertir e para conviver. Certo. Eu não vou buscar lugares, eu não vou buscar pódios, até porque já estou muito velho para ir para os Jogos Olímpicos. E a minha maneira de estar é sempre nessa perspectiva. Então eu quando vim para a Rota da Mamoa, vim no objetivo de desfrutar de tudo o que os agarrados ao BTT, que são os mentores e os produtores, assim, eles estão a organizar ali um evento, eu vou lá para desfrutar daquilo. E portanto, eu vou pedalar dentro daquilo que são os meus limites, um bocadinho abaixo, para poder parar, para poder ver por onde é que isto passa. E muitas vezes eu paro a bicicleta, volto atrás para tirar umas fotografias, para ver. É claro que isso compromete-nos depois o tempo final e o ego de dizer que fizemos menos X tempo do que o colega. Mas eu não venho nessa perspectiva, eu venho numa de parar nos abastecimentos, conversar, brincar um bocadinho, também ver como é que as coisas estão a correr. Ou seja, eu falo para uma comunidade grande, no nicho do ciclismo. Certo. Eu tenho um canal de YouTube e falo para uma comunidade grande. E eu sinto que tenho também uma obrigação de mostrar o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena. E, portanto, quando eu participo num evento, eu tenho que perceber se eu posso orientar, se eu devo orientar as pessoas ou não. Porque, no fundo, também estou a falar da credibilidade, estou a falar da minha cara. Eu não vou mandar alguém para participar num evento só porque sim, ou porque possa haver interesses pessoais por trás, mas o evento não promove verdadeiramente aquele espírito que é aquilo que eu defendo, da salutar convivência com tudo. E neste caso da Rota da Mamoa, é a salutar convivência com a natureza, que para mim é mais frágil ainda, que é o facto de nós passarmos lá e deixarmos não mais do que, isto agora é muito bonito, não deixarmos mais do que as marcas dos pneus e não levarmos mais do que memórias e boas fotografias.
E eu acho que a minha experiência na Rota da Mamoa o ano passado foi tão boa, porque este ano, quando me surgiu a oportunidade de participar, eu não hesitei e disse logo, sim, podem contar, eu quero ir viver novamente o ambiente e este ano parar para comer febras. A componente social, seja na Rota da Mamoa, em todo, ou ligado dentro do ecossistema do ciclismo, está a crescer. Se tivesses que... A componente social em que aspecto? Da comunidade em si? Sim, na comunidade em si. Sim. A interação entre a comunidade em si, a organização da comunidade em si. O teu canal é a prova disso, não é? Sim. A comunidade, lá está, quem pratica ciclismo, um ciclismo de lazer, fora da competição, procura-o como uma maneira de viver, como... Pratica ciclismo, eu costumo dizer isto, pratica ciclismo muitas das vezes para ser melhor profissional. Não é para ser melhor ciclista, porque ele sabe que já não vai aos Jogos Olímpicos, embora ainda haja aí uma franja que vai ali na raça, cada um está como quiser. Mas a componente social as pessoas praticam para serem melhores chefes de família, melhores namorados, namoradas, para estarem em paz consigo próprios, para serem também saudáveis. E as pessoas que são felizes atraem pessoas em seu redor. Claro. E arrastam as pessoas para esse mesmo ambiente. Eu não conheço alguém que seja depressivo que consiga ter ao seu redor muito mais do que o psiquiatra e o psicólogo e meia dúzia de moscas. E mesmo as moscas às vezes vão embora porque ele não tem mais para oferecer. As pessoas que vivem bem, de uma forma leve, sem exigir nada, atraem. E depois esta comunidade cresce porque eu acho que traz esta lufada de ar fresco. Todos nós temos problemas no trabalho. Ok? Todos nós, problemas, mais ansiedade, menos ansiedade, queremos chegar mais longe, não queremos chegar mais longe. E depois entramos num mundo onde a esmagadora maioria das pessoas sente-se descomprometido com qualquer tipo de resultado. Está ali para pedalar. Uma pergunta para dar um bocadinho de follow-up nisso. É verdade, efetivamente, nós temos cada vez mais pessoas. Isto é engraçado porque nós vemos, estatisticamente falando, que menos pessoas praticam desporto, mas parece que as comunidades que praticam desporto estão a crescer. Então nós estamos ali numa espécie de não vou-lhe chamar paradoxo, mas quase que é. Temos menos pessoas, diz que há menos pessoas, a obesidade até aumentou em Portugal, e ao mesmo tempo temos mais comunidades de desporto. Achas que estas comunidades, por exemplo, a tua comunidade, têm um papel de transcender para além do ciclismo e tentar agarrar pessoas novas? Eu acho que sim. Eu acho que o fazemos sem o querer fazer. E, efetivamente, aquilo que diz as estatísticas mostram que os portugueses são dos que menos praticam desporto na Europa. Certo. Aliás, os últimos dados que eu tive dizia qualquer coisa como apenas 4% da população portuguesa pratica desporto de uma forma, pelo menos uma vez por semana. É muito estranho esses dados. E isto é muito estranho, porque para mim, como técnico de desporto, como profissional de desporto, sou atento a isto, eu vejo a quantidade de ginásios que crescem e tudo mais, e perceber que só 4%, pelo menos uma vez por semana, é muito estranho. A Aveiro tem mais de 10 ginásios de crossfit, por exemplo. Todos cheios. Todos cheios. Mas agora eu vou-te lançar um desafio. Sim. E a qualquer pessoa que nos esteja a ver ou a ouvir, entra num ginásio e procura nesse ginásio pessoas com obesidade. Pois, as pessoas, e isto foi um trabalho que eu fiz no pós-Covid. Sim. Logo no pós-Covid, eu tenho muitos amigos meus que são PTs e trabalham dentro de ginásios, e eu comecei a questioná-los. Quantas pessoas dentro desse ginásio tu olhas e observas que realmente eles precisam de lá estar? Sim. E eles nunca tinham refletido sobre isto, e as pessoas não estão lá. Okay? As pessoas não estão lá. Voltamos às minhas teorias, porque não temos dados sobre isto, como não temos dados sobre muita coisa, infelizmente. As pessoas que hoje frequentam ginásios fazem-no por questões de beleza social. Certo. Para... E é intimidativo, muitas vezes, entrar num ginásio. Exatamente. Era aí que eu queria ir. A pessoa que realmente tem obesidade, a pessoa que não está na melhor condição física, entra lá. Isto é feedbacks que eu recebo de praticantes que me passam nos meus gabinetes. Entram lá, sentem-se intimidados, porque toda a gente vem de saúde, menos ele ou ela. Certo. Okay? E até se sente mal porque ele tem excesso de peso. Certo. E depois, tecnicamente, não sabe os exercícios, onde aquilo parece um mundo altamente treinado, onde as pessoas já sabem de cor os exercícios que têm que fazer, quanta carga é que têm que pôr. E quando um técnico chega ao pé deles é para lhe vender PTs. Certo. Então o que é que acontece?
E aqui é que entra o fenómeno dos desportos de comunidade, os desportos outdoor. Não é à toa que os chamados run clubs estão a crescer exponencialmente. Isto vai um bocadinho ao ponto daquilo que era o surf há uns anos atrás. O surf era um desporto de freestyle, não havia treinadores. Tu compravas uma prancha e ias e aprendias por ver os outros, ou arranjavas alguém que te ensinava. Certo. Hoje, felizmente, também evoluiu, e agora já há escolas e há técnicos credenciados para o efeito. Mas o que é que acontece? As pessoas, tu tens excesso de peso, não tens, felizmente, mas és uma pessoa com excesso de peso, vês-me a praticar um desporto e eu acabo por te convidar e tu aceitas, porque pronto, tu vens fazer uma corrida comigo, vens fazer uma caminhada, um trail, ou vens andar de bicicleta, e tu não vais ser julgado, nem te sentes, que é isto que é interessante, tu nem te sentes julgado por não estares em condição física, porque aquilo que a comunidade faz é acolher-te. Certo. A comunidade, no fundo, tem aqui uma intenção por trás disto, que é transformar-te num deles. Claro. Okay? Mas para te transformar... Todas as comunidades em desportos distintos comportam-se da mesma maneira. Pronto. Mas para te transformarem num daqueles, primeiro há um ponto que é, ele não te vai julgar. Ok? Que é para tu te sentires bem. E tu sentes-te bem, até chegas lá com muito excesso de peso, mas as pessoas são compreensivas, esperam por ti, ainda te ajudam, vão-te dando umas dicas, tenham ou não tenham formação, vão-te dando umas dicas. Epá, isso é convidativo, é assim que se criam as comunidades, é sem esse julgamento inicial. Sentes-te acolhido, entras num processo, ouves histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que tu, sentes-te motivado e dali a uns anos és tu que estás no teu escritório a convidar os gordos para ir pedalar contigo. E eu digo aqui os gordos de uma forma carinhosa, porque eles precisam de alguém que os puxe. Antes de serem julgados, eles precisam de alguém que os puxe. É verdade, é verdade. E nota-se cada vez mais, isto estava a dizer do ginásio ser intimidativo. Vou dar um exemplo, eu faço desporto desde que tenho 6 anos, eu tenho mais de 10 anos de crossfit, eu compito no crossfit por aí fora, e eu sempre que convido alguém, eu que estavas a dizer, com excesso de peso por aí fora, no sítio onde eu treino é extremamente intimidativo. Porque chega lá, vê-me a mim a fazer coisas pesadas por aí fora, é extremamente intimidativo. No entanto, essas pessoas também são as primeiras pessoas que em comunidades, como estás a dizer, seja no ciclismo, seja outro exemplo que eu acho que é muito chegado a muito, principalmente estamos em Portugal, não há como falar sobre isto, as comunidades que todas as terças-feiras às 9 da noite jogam futebol. Ou às quintas-feiras juntam-se os amigos para jogar futebol. São aquelas 10 pessoas que não fazem... Tenho amigos meus que não fazem desporto, mas às 10 horas, às 9h30 de quinta-feira, alugam o campo de futebol e vão jogar aquela horinha de futebol. E eu acho que é um bocadinho o ponto que estavas a dizer. Agora, voltando, uma última questão de curiosidade, que é, quando olhas para a Rota da Mamoa, quando olhas para o papel destes eventos por aí fora, achas que devemos ter mais? O que é que podia ser feito diferente? Okay? E como é que tu vias, de um ponto de vista de mais profissional, mais estruturado, aquilo que é esta comunidade que está a crescer claramente daí a 10 anos? Eu sei que são perguntas mais especulativas, mas... Tu fizeste muitas perguntas numa só. Sim, a última pergunta é que são 3 perguntas. Sim. Eu, como deves imaginar, a minha vida é o ciclismo e o desporto, eu tenho uma opinião sobre tudo que tu disseste. Quanto mais não seja uma opinião. Em primeiro lugar, vamos começar pelo final. O amadorismo é a solução e o problema. Okay? É no amadorismo que todos nós começamos, é o amadorismo que faz a alavancagem de tudo. É aquela vontade de tu dizer assim, eu vou ajudar, eu vou fazer aquilo gratuitamente pro bono. Depois chega a um ponto em que nós temos que, se queremos continuar a melhorar e fazer mais diferença, nós temos que saltar para um profissionalismo. Nós temos que nos dedicar a tempo inteiro àquilo. Nós temos que aprofundar os conhecimentos. Certo. Ou então temos que, nos grupos amadores, temos que ter dinheiro suficiente para pagar a profissionais que depois sejam capazes de fazer isso. Okay? O tipo de eventos que a Rota da Mamoa representa estão a crescer. Começam a separar o trigo do joio, porque há uns que apresentam qualidade, há outros que nascem já sem qualidade nenhuma e morrem logo à partida. Não é à toa que temos eventos como a Rota da Mamoa, que vai para a 15ª edição,
Há eventos que vão, como a Rota da Mamoa, que vão para a 14ª edição, e isto não é à toa. Um evento só se aguenta 14 anos seguidos se for continuamente apresentando cada vez mais qualidade. Okay? É preciso ver isto, porque senão nós podemos ter facilmente um evento que corra menos bem e no ano seguinte temos uma quebra de 20% ou 30%, e depois isto não é só 20% ou 30%. Há estudos que indicam que uma pessoa satisfeita leva 3 amigos. Uma pessoa insatisfeita arruma com 7. É este o grau de insatisfação. E, portanto, esta consistência, este crescente da qualidade, isto é muito importante. E isto também é uma prova que podemos ser amadores e continuar a apresentar cada vez mais qualidade. Isto é fundamental, que haja este tipo de eventos. Que haja consistência e que haja cada vez mais qualidade, para chamar cada vez mais pessoas, as tais pessoas que precisam de praticar, a participar nestas comunidades. Há um problema que eu vejo, é que muitas vezes estes eventos querem transformar-se em competição. E no momento em que eles se transformam em competição, eles perdem imediatamente inscritos. Porque é a mesma coisa que tu estás-me a convidar para descobrir o CrossFit e em vez de me levares contigo para o teu ginásio, onde eu sei que vou estar contigo, acompanhado, eu sinto-me seguro, tu levas-me imediatamente para uma competição. Pois. Eu não quero estar lá, eu não me sinto bem, eu não era aquilo que eu queria estar, eu não me quero comparar com aquilo. Certo. Então, no meu entender, o sucesso destes eventos assenta em orientar-se para a comunidade, para as pessoas que precisam de começar a pedalar. Certo. Para a pessoa que se calhar venha amanhã participar na Rota da Mamoa pela primeira vez, com uma bicicleta que estava lá encostada na garagem, com os pneus vazios, e ele vai encher, vai andar nela 2 vezes. Percebe? Identificas com isto? Sim. Vai andar 2 vezes, vai participar. A Rota da Mamoa sendo um evento muito acessível para quem é um atleta, eu não vou dizer atleta, mas para quem foi atleta e para quem é uma pessoa experimentada como eu, mas para aquela pessoa foi uma dificuldade extrema. Mas, no entanto, a paisagem foi agradável. Quando parava nos pontos de abastecimento, a organização zelava por ele com coisas de simpatia, simplesmente coisas de simpatia. Ela não foi invisível. E depois, quando termina, leva a mesma ovação, a mesma simpatia, a mesma medalha que levou o primeiro e foi ao pódio. É este tipo de acolhimento que nós temos que dar, para que a pessoa em baixa forma física sinta que, efetivamente, a comunidade acolhe. Seja no grupo de domingo, no futebol de terça-feira à noite, Sim. seja, efetivamente, num evento com dorsal, onde pagou uma inscrição. Que não venha a sentir que pagou uma inscrição para ser humilhado de todas as formas. E que há uma discriminação. Porque muitas vezes nós vemos os pódios como uma discriminação positiva. E eu recebo o feedback que muitas vezes o pódio é uma discriminação negativa. E os organizadores não veem isto desta forma e não percebem porque é que os eventos começam a definhar. Não estou a falar... a Rota da Mamoa, para mim, é um evento positivo. É um exemplo positivo daquilo que deve ser, dos exemplos que devem ser seguidos. Porque não é difícil nós fazermos bem. Se quisermos fazer bem, basta sairmos para a rua. O sucesso deixa pistas, não é? Basta sairmos para a rua e ver aqueles que estão a ter sucesso. O que é que eles estão a fazer? Qual é o padrão? O que é que está a acontecer? Falarmos com as pessoas. Não temos vergonha de perguntar, mas temos que estar lá no meio para perceber. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado a todos por nos terem assistido. Pedro, novamente, deixa-me cumprimentar-te. Obrigado. Espetacular. Felicidade nos teus projetos. Vamos te ver na Rota da Mamoa, não é? Exatamente. Novamente. E algumas palavras finais queres deixar? Não, antes de mais, obrigado pelo convite e felicidades também no CrossFit. Gostava de ver na Rota da Mamoa este ano também. Definitivamente vou-me inscrever na Rota da Mamoa. Pronto. Tenho a certeza que me vou inscrever na Rota da Mamoa. Eu tenho a certeza que me vou inscrever. Pronto, podemos arrancar o Pedro e o staff do projeto arrancam de trás. Sim. Que é, não temos aspirações de competição, nós arrancamos de trás para poder desfrutar daquilo tudo. Obviamente que o facto de eu participar convido as pessoas, como eu tenho feito, a virem a Aveiro, participarem da Rota da Mamoa e desfrutem do ciclismo, desfrutem do desporto de uma forma saudável. A competição é importante,
mas acima de tudo é o nós estarmos, fazermos parte e sermos melhores pessoas todos os dias porque praticamos um desporto. É só essa a mensagem que eu quero passar. Obrigadíssimo. Continuação. Obrigado.